A Pearl é uma jovem que vive com os pais confortavelmente em uma fazenda. Personagem vivida por Mia Goth. Ela decide sair um pouco da sua zona de conforto em direção aos seus maiores sonhos, fama e reconhecimento. No cinema da cidade grande, ela assiste aos filmes onde as dançarinas estão presentes, fazendo com que ela sonhe mais e mais em se tornar uma estrela. Mas o que é realmente necessário para se realizar um sonho? Sonhos podem ser pequenos e grandes. Seu sonho pode ser comer chocolate na Suíça, ou seu sonho pode ser daqui 5 anos comprar um MacBook Pro. Nossos sonhos podem ser qualquer coisa, e o melhor de tudo é que eles podem ser criativos. E sonhos também podem ser amargos. Não é porque você está vivendo um sonho ou porque você está fazendo de tudo para realizar um sonho que tudo será um mar de rosas. E é exatamente isso que a Pearl jamais iria entender. Parte 1. A Pearl é uma pessoa criadora de caso. Ela é uma jovem que está vivendo em um contexto de Primeira Guerra Mundial, ali no ano de 1918. E devido aos cuidados especiais que o seu pai exige da filha e também a sua relação com a sua mãe, que não é uma das melhores, vindo de uma mulher extremamente rígida, autoritária e muito religiosa, a Pearl sente que os seus sonhos estão cada vez mais distantes. A primeira vez que soube a respeito desse termo foi no livro da Julia Cameron, O Caminho do Artista. Julia descreve uma pessoa criadora de caso como são muitas vezes carismáticos, charmosos, altamente originais e fortemente persuasivos. E para as pessoas criativas à sua volta, são extremamente destrutivos. São pessoas carismáticas, mas temperamentais, cheias de problemas, mas com pouquíssimas soluções. Essa parte do pouquíssimas soluções me pegou muito, porque na minha visão, a Pearl é extremamente desse jeito. Percebemos como ela vive em um campo muito perigoso, que é o de sonhar em ser algo, mas não fazer absolutamente nada para realizar esse sonho. Você vai perceber que em nenhum momento haverá uma cena da Pearl estudando ou treinando para ser dançarina. Entrando então numa das situações mais sérias para mim da criatividade, o sonhar, mas sem realizar. Dançar não é sobre talento, desenhar não é sobre talento também, pintar não é sobre talento, escrever não é sobre talento. Sabe o que todas essas coisas têm em comum? É que todas elas exigem treino e estudo diário. Se você vê o documentário da NHK a respeito do Hayao Miyazaki, onde mostra grande parte do seu processo de criação, você vai perceber o quão cruel é criar. Porque até mesmo para um cara que tem tanta experiência como Hayao Miyazaki, você vai perceber que tirar a sua ideia do papel e você finalmente criar não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa para qualquer um e também não é uma tarefa que você consegue do dia para a noite. Então, a verdade é que nós não sabemos nem 1% do que uma pessoa passa para ela estar criando. A gente não sabe nem 1% do que um artista, do que um pintor, do que um atleta passam para chegar naquele resultado, porque a gente não tem noção de como é o processo criativo dessas pessoas. É doloroso, porque nós, pessoas que somos meros espectadores, não sabemos nem 0,5% do que uma pessoa passa para criar. A gente realmente não sabe, porque criar é doloroso você tirar uma ideia do papel. E o que eu quero dizer com doloroso é trabalhoso, e muitas vezes você passa por todo um processo gigantesco para você conseguir chegar numa ideia, né? Você passa por um processo gigantesco para você conseguir chegar num produto final de uma animação. Tem todo um monte de pessoas envolvidas, tem as suas ideias envolvidas e o pior, tem as dúvidas que você desenvolve sobre si mesmo daquilo que você quer criar. Que eu acho que pra mim é uma das coisas mais cruéis do nosso processo de criação. Então, a Pearl, ela não faz nenhuma dessas coisas. A Pearl não é uma personagem que você vê que se desenvolve para se tornar uma dançarina. Como eu disse antes, não tem uma cena da Pearl ensaiando, né, ou mostrando ali que ela tá estudando para ser uma dançarina, que ela tá treinando. Realmente não tem isso. Então, a Pearl se agarrava a um talento ridículo, imaginário que ela sonhava, porque tudo dela é no campo da imaginação.
tá? Até mesmo os sonhos dela são todos imaginários, porque ela é uma pessoa que realmente só sonha, mas não faz nada para realizar nenhum desses sonhos. E uma pessoa que tem dificuldade para criar também age um pouco dessa forma. Ela coloca todas as suas dificuldades e os problemas que ela possui ali na sua vida à frente da sua criação. E o que acontece com essa pessoa? Ela acaba vivendo num campo de apenas frustração. Ela só vive em frustração com as suas próprias produções ou aquilo que ela quer atingir, fazer, ou então simplesmente dar uma vida a uma ideia. E o que é essa frustração? É aquela pessoa que sempre fica esperando pelo momento perfeito para começar a criar, para começar a fazer. Um exemplo, agora nós estamos no verão, então eu tô sentindo que tá um pouco quente demais para mim, por exemplo, começar a gravar os meus vídeos. Então eu acho melhor que quando eu comprar um ar-condicionado e aí eu estiver bem no ambiente onde eu tô trabalhando, aí finalmente eu vou começar. Não, porque eu sou um artista digital, por exemplo, mas eu preciso de um iPad. Então eu só vou começar as minhas produções quando eu tiver um iPad, porque a mesa digitalizadora já não é mais suficiente para mim. Então quando eu tiver algo melhor, aí realmente eu vou começar a criar. Parece que não, parece até piada, mas tem muita gente que pensa dessa forma. Tá sempre procurando um momento perfeito, tá sempre procurando ter as coisas perfeitas pra realmente começar. Só que aí que tá o problema. O problema dessa pessoa não é ter as coisas perfeitas, não é ter tudo alinhado, não é ter tudo ali ao seu alcance pra criar. Só que o maior problema dessa pessoa é começar. Essa pessoa não sabe como começar. Ela não sabe encarar uma folha em branco. Ela não sabe encarar uma ideia zero, que é você não ter ideias. Essa pessoa não sabe encarar essas coisas, que é o que o processo de criação exige. Ela simplesmente não sabe como começar. Então ela só coloca muitas dificuldades acima de tudo daquilo que ela quer fazer. E falando dessa questão dos criadores de caso, outra coisa que a Júlia cita no livro dela, que assim dá um match perfeito com a situação da Pearl, é que pessoas criadoras de caso ficam esperando ser tratadas de maneira especial. Às vezes você já conheceu uma pessoa que tem esse jeito, ou uma pessoa próxima de você que pensa dessa forma também. E a Pearl, ela pensa exatamente desse jeito. E o que a Júlia quer dizer com isso e qual que é a relação com a Pearl? A Pearl no filme em nenhum momento não pensou na possibilidade de não passar no teste para ser dançarina. E quando a gente vê aquela cena do filme, onde ela grita com o jurado, estavam ali avaliando a dança dela, a gente percebe que ela queria ser tratada de maneira especial. A maneira especial que ela queria ser tratada era sendo aprovada, porque ela acreditava no talento imaginário que ela tinha na cabeça e ela acreditava naquele sonho que ela tinha de ser dançarina. Sendo que em nenhum momento ela se esforçava ou fazia o que era necessário para se tornar uma dançarina. A Pearl é uma personagem que claramente não está pronta para o mundo real. Porque muitas vezes na nossa vida a gente vai receber muito mais nãos do que sim naqueles lugares que a gente quer ocupar, por exemplo. Quem trabalha com criatividade recebe muito mais nãos do que sim. A jornada para você se tornar uma pessoa criativa ou uma pessoa que trabalha com criatividade, seja design, ilustração, desenho ou qualquer outra coisa, é muito mais de altos e baixos do que uma linha reta de apenas sucesso e tá sempre chegando ali onde você quer. Não é assim, não é fácil e não é uma jornada fácil, e ela também não é para ser uma jornada fácil, porque nós somos pessoas e nós, pessoas que criamos, estamos sujeitos a errar, a acertar, e é assim que as coisas funcionam. E a Pearl, no imaginário dela, jamais iria saber lidar com essa realidade, que é esses altos e baixos, que é lidar com a não aceitação, a lidar com a boa aceitação por um trabalho que você fez, mas também lidar com as críticas negativas que você pode receber por esse trabalho. Então a Pearl claramente é um personagem que jamais saberia lidar com uma coisa dessas, e ela jamais saberia lidar
com o mundo real de ser uma dançarina, por exemplo. A Pearl é uma criativa bloqueada. E claro que ela tem todos os outros problemas psicológicos que o filme mostra, mas entre todos os problemas, um deles também, da minha visão, daquilo que eu consegui absorver assistindo o filme, é que ela também é uma criativa bloqueada, que é aquela pessoa que detesta, não consegue lidar, por exemplo, com o desenvolvimento artístico de outra pessoa. Ela sente inveja, ela se sente ameaçada, ela sente medo. E isso fica comprovado no filme quando tem toda a questão dela com a cunhada, onde a cunhada não podia falar se tinha passado ou não no teste, porque qualquer que fosse a resposta dela, a Pearl não ia acreditar, porque a Pearl estava tomada ali por uma inveja. Caso a cunhada dela tivesse sido aprovada, ela ia fazer o que ela ia fazer de qualquer forma. E se ela também falasse que não foi aprovada, ela também ia sofrer aquela mesma consequência, porque aí ela achava que ia estar mentindo pra ela. Então, dá pra ver que ela é realmente uma pessoa criativamente bloqueada, não aceita o mérito do outro, não aceita o esforço do outro, e quando vê o outro se esforçando, se sente extremamente ameaçado, pensando, nossa, aquela pessoa vai se desenvolver e eu não. Ou então não consegue lidar muito bem com o trabalho do outro, sabe? Tem pessoas que estão bloqueadas, que não conseguem reagir de uma maneira positiva a um trabalho de uma outra pessoa, porque é tomada por um tipo de uma inveja, por sempre se colocar pra baixo, sempre falar, ai, eu não consigo criar dessa forma, então é melhor desistir. Já que eu nunca vou chegar nesse nível, então eu vou desistir. Tem pessoas que pensam dessa forma no seu processo de criação. E aí desiste, para, não faz mais nada daquilo que ela estava desenvolvendo, aí fica um tempão sem fazer, aí depois que quer retomar, retoma, aí vem o sentimento de culpa por não ter continuado e de se imaginar, caso nunca tivesse desistido, como ela ia estar naquele momento, mas como ela desistiu e perdeu todo aquele tempo, aí agora ela tem que viver com aquela culpa de que ela não sabe como que estaria a sua produção, se ela tivesse continuado ali no trajeto, na jornada de criar todos os dias. Então, assim, é uma relação muito complicada. É um casamento complicado que você tem com a criatividade. Parece um casamento, porque é realmente uma situação bem complicada. Então, criar é algo que você deve abraçar os fracassos e as conquistas, porque criar vai ser sempre essa montanha russa de altos e baixos. Então, não dá pra você julgar a sua jornada criativa ou julgar as suas produções como algo linear, de que vai ser perfeito e que você vai chegar lá sempre, porque muitas vezes você não vai chegar lá e tá tudo bem. Até porque nós, pessoas que trabalhamos com criatividade, colocamos um nível de perfeição muito alto. Então, colocamos aquela perfeição gigantesca, e aí a nossa criação não condiz nada com aquilo que nós imaginamos, e aí a gente fala, vou desistir. Quantas vezes eu já não falei isso, mas não desisti, eu continuei. Eu sempre falo que vou desistir, mas eu continuo. Mas tem muita gente que fala que vai desistir e realmente desiste. E aí é tomado por aquele sentimento de culpa. E ainda bem por isso. Ainda bem por não sair perfeito como nós imaginamos. Porque nós temos a oportunidade de ter acidentes felizes. O que é os acidentes felizes? É a gente errar e aprender. Porque a gente só aprende algo novo porque erra. Então, errar também é uma oportunidade de crescer. Tem que se permitir errar no processo de criação, porque é só errando que você aprende e se desenvolve. E também aprende coisas novas no meio do caminho. Imagina que chato fosse se tudo saísse como a gente imaginava. Tipo, não ia ter os acidentes felizes, então não ia ter aquela arte que você pensa, nossa, ainda bem que eu continuei, mesmo errando, porque olha só que legal como eu tive que resolver esse problema e, sei lá, fiz uma técnica que eu nem imaginava que ia conseguir fazer, sabe? Então, criar também é sobre abraçar os fracassos. Tem que abraçar os fracassos, tem que abraçar as nossas fraquezas, tem que abraçar também as conquistas, né? Tudo aquilo que a gente finalmente consegue conquistar criando. E ainda bem que nós temos a oportunidade desses acidentes felizes, porque é apenas errando que temos a oportunidade de criar algo novo que jamais iríamos imaginar, um lugar onde a gente jamais imaginou que ia conseguir chegar, porque é graças aos nossos erros. Então, criar também é sobre conseguir abraçar esse fracasso e também conseguir abraçar todos esses erros e
transformar isso numa força para continuar sempre, nunca desistir e nunca querer parar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu realmente assisti o filme e queria trazer um lado diferente daquilo que eu absorvi assistindo o filme, que foi realmente essa questão do sonho, da criação, né, do sonho dela de se tornar uma dançarina, e quando a gente entra naquela questão de sonhar, mas não realizar. Então eu acredito que é um vídeo bem importante pra mim também, porque depois que eu assisti o filme, eu realmente fiquei pensando nisso por muito tempo, então eu queria há muito tempo fazer esse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado, que a gente pode pensar a respeito do filme. Vai ser um filme que vai estar sempre aberto às discussões e a cada pessoa que for assistindo vai sentir alguma coisa diferente, vai ter alguma coisa diferente pra falar. E era isso que eu queria trazer pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Então, se você já gostou, deixa o seu like no vídeo, deixa um comentário, né? Vamos falar a respeito do filme e também dessa questão de criar, caso vocês queiram trocar uma ideia. E é isso, gente. Muito obrigada por terem ficado até aqui e um beijo. Até o próximo vídeo.